Boa noite, pode sentar. Eu não sei se alguém notou, mas faz 5 semanas que a gente não está aqui. 5 semanas longas. Mas para prestar contas para vocês, não estava em casa, tá? A gente estava viajando. Sabe que a Peggy contou que desde nossa viagem para Moçambique, faz 12 voos que nós pegamos nesses tempos. 12 vezes, entrando e saindo de avião. Então chega de viagem, só ano que vem. Mas realmente um prazer estar de volta. Nós ficamos 2 semanas no estado de Texas para visitar com a família da Peggy, a mãe dela, as irmãs, a família. Depois nós fomos para aquela conferência com as nossas igrejas no estado de Illinois, na cidade de Springfield, onde nós apresentamos o nosso trabalho aqui, a igreja, a escola, as missões em Venezuela, a nova missão em Massaguaçu e a nova missão em Moçambique. Ficamos 5 dias lá, conversamos com muita gente. Nós tinha alguns meses com nossas fotos, display, junto com mais 80 outros missionários, e recebemos bastante gente lá. Foi dias gostosos. E aí nós fomos para o estado de Washington, onde meu irmão e a família moram. Ficamos 5, 6 dias lá com eles. Depois fomos para a Califórnia, onde a minha família e a minha mãe está. Ficamos 2 semanas ali e quarta-feira nós voltamos. E o tempo todo estava muito gostoso, revendo as pessoas, especialmente nossas mães, que nossos pais já faleceram faz anos, nossas mães estão vivas. A mãe da Peggy está com 81, a minha mãe vai fazer 92. Então a gente não sabe, a gente volta cada 2 anos, quantas vezes, né? Podemos ver a elas, mas é uma bênção podendo ver elas e a família, mas sempre contando os dias para voltar para cá, né? Essa mostra que nosso lar, nós somos de lá, nosso lar é aqui, e não tem outra igreja igual do que nós, tá? Então realmente nós sentimos muita saudade de vocês. Me desculpa, faz 5 semanas que eu não falo português, tá? Então pode ser hoje à noite que o meu português não vai ser perfeito como normal, tá? Pode ser que vou errar em algumas coisas, mas muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmo 23. Eu estava pensando para essa mensagem hoje à noite ser uma coisa simples. Salmo 23 e ninguém morreu, tá? Salmo 23. Normalmente a gente só lê esse salmo hoje em dia no velório. Mas é um salmo muito importante. É um salmo que fala sobre o pastor. O foco desse salmo é o pastor das ovelhas. Nós temos que entender que a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Fala que nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Fala que Deus é nosso Pai, nós somos os filhos de Deus. Diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. Então tem muita maneira que a Bíblia descreve o nosso relacionamento que nós temos com Deus. E uma das maneiras mais profundas é essa aqui, que o Deus é o pastor e nós somos ovelhas. E hoje à noite eu quero que nós temos essa reflexão somente sobre isso. Eu quero que nós entendamos que não vou falar sobre uma ovelha sendo cheia de problema, de teimosia, de ignorância, de muita coisa que a pessoa compara às ovelhas. Só que hoje à noite eu quero que nós entendamos que essa comparação entre as ovelhas e o pastor das ovelhas fala mais sobre a dependência. Eu quero entender que nós somos totalmente dependentes em Deus, por tudo. E nós temos que entender isso, que Deus tem o seu plano perfeito, soberano, para a vida de todos nós. E Ele, através do seu amor e misericórdia, Ele nos chamou para fazer parte
da família, para sentir a proteção dele dentro do aprisco. Nesse mundo tem muitas ovelhas, a maioria perdidas, sem proteção nenhuma. Mas nós que temos esse privilégio de um dia ouvir a palavra de Deus, entender sobre nossa situação diante de Deus, tomar a decisão de abraçar mesmo o Evangelho, de obedecer Cristo em nossas vidas, receber Ele como o nosso Salvador, fazer Ele o Senhor da nossa vida. E quando a gente faz isso, Ele, além de tornar nosso Pai Celestial, Ele tem uma maneira de nos tratar diferente que qualquer outro relacionamento no mundo. Ele é o nosso pastor. E hoje à noite eu quero que nós descansamos, que faz parte desse relacionamento entre o pastor e as ovelhas, é a ideia de descanso. De hoje à noite não vai ser muita novidade, só para a gente refletir quem nós somos. E mais importante focar que quem é Deus, o que Ele faz por nós. Salmo 23, vou ler inteirinho. Sabe que é uma coisa boa? Eu vou ler um versículo e todo mundo vai repetir. Alguém já conhece esse salmo? Mais conhecido de todos os salmos. Eu vou ler e depois vocês repetem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. A minha oração hoje à noite é simples. Que todo mundo aqui falando, que não é somente repetindo palavras, mas que essa também é o seu salmo, o seu cântico, o seu hino, que você pode cantar do seu coração, e cada palavra é verdadeira, porque mostra o seu relacionamento entre você e Deus. Se isso é verdade na sua vida, a guerra você já venceu. Você faz parte da família de Deus, você está dentro dessa proteção do aprisco, do seu pastor. A parte mais importante desse salmo é o começo. O Senhor é o meu pastor. Sabe que essa ideia de ser pastor não começou com Davi. Davi, provavelmente, é o mais conhecido, mais famoso pastor, o jovem pastor das ovelhas do seu pai. Mas desde o começo na Bíblia, tem muitos pastores das ovelhas que passaram essa experiência de liderar, de guiar, de cuidar, de proteger, de amar esses bichos, esses animais
que estava totalmente dependente neles. Nós sabemos que Abraão passou tempo como um pastor das suas ovelhas. Jacó, Moisés, também 40 anos. Sabemos que Moisés morou 40 anos no palácio, no Egito. Depois 40 anos cuidando ovelhas do seu sogro. Depois 40 anos como pastor do povo de Deus no deserto, antes que entraram na terra prometida. Davi, interessante como esse número de 40, Davi, depois de ele se tornar rei de Israel, o pastor do povo de Israel, alguém sabe quantos anos ele ficou como pastor, como rei de Israel? 40 anos. 40 anos, o número 40 é muito importante na Bíblia. Mas essa ideia começou no coração de Deus. Ele não aproveitou, Davi não somente aproveitou falar nesse Salmo 23, porque ele sabia, ele entendia esse ramo de ser pastor. Porque é uma coisa dentro do seio de Deus, dentro do coração de Deus. Desde o começo, ele diz que eu sou o pastor do meu povo. Deus tem esse jeito de cuidar, de proteger, de achar o lugar correto no momento certo para todos. Em Gênesis capítulo 49, no final da vida de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, antes que ele morreu, momentos antes da morte dele, ele chamou todos os seus filhos, 12 tribos de Israel. E ele não era tanto uma bênção que ele estava dando para cada um, ele estava simplesmente profetizando como seria a vida deles e o povo deles. Ele fala filho por filho. E quando ele chega para falar sobre José, ele fala muita coisa sobre José, coisas boas. Ele fala que José ia crescer, que o povo dele ia transbordar, ele ia passar por cima dos muros, e os inimigos iam ficar com raiva, e ia começar a atirar flechas para matar eles. Mas a Bíblia diz que Deus vai proteger, que Deus ia dar força para o povo dele. Em capítulo 49, somente agora versículo 24, ele fala, Jacó profetizando sobre o povo, o tribo de José, ele falou que mas o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra ou rocha de Israel. Então Deus já aceitou, ele já quis esse papel de ser um pastor, além de todas as outras maneiras de descrever o que Deus faz para o seu povo. Esse papel de pastor é muito importante para ele. Esse salmo é tão popular hoje, mas também era muito popular no tempo da Bíblia, especialmente no tempo do Novo Testamento. Todo mundo sabia, todo mundo reconhecia sobre o pastor de Davi, o pastor de Israel. Em João capítulo 10, quando Jesus falando para os judeus ao redor dele, e quando ele diz, eu sou, mas eu sou o bom pastor, então todo mundo sabia que naquele momento Jesus estava se conectando com o Senhor é o meu pastor de Davi. Todo mundo sabia que Jesus estava lá para declarar que ele, aquele pastor que Davi orava como protetor, como tudo para a vida dele, Jesus está falando que eu sou esse pastor. E por isso, depois desse discurso, as pessoas, os outros fariseus e os judeus ao redor pegaram pedras para apedrejar ele. Eles falam, mas você vai me matar porque faz coisa boa? Ele fala, não, nós queremos te apedrejar porque você está blasfemando, dizendo que você mesmo é Deus. Nós sabemos que Jesus, como nós cantamos, ele é eterno, ele é um bom pastor de Davi e de todos, e incrivelmente ele é o nosso pastor. O mesmo relacionamento que ele teve com Davi, que Davi reconheceu através da vida dele, quando ele estava mais velho e voltou
pensar sobre a sua vida, ele escreveu esse salmo, entendendo todos os passos da vida dele, como Deus teve abençoado ele, cuidando dele como pastor. Nós também, se nós vamos só parar de pensar, eu sou apenas uma ovelha diante de Deus, eu dependo nele por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, para cada respiro que eu tenho, eu dependo em Deus em tudo. Jesus é o meu pastor. Tomara que hoje à noite você pode falar isso com segurança, sem dúvida, porque se Jesus não é o seu pastor, você não está dentro do aprisco, você não é uma ovelha achada por Deus, cuidado por Deus, você está ainda perdido nesse mundo. Para nós que já tomamos essa decisão, já estamos seguindo faz anos Jesus como nosso Salvador, nós hoje à noite podemos dar graças por tudo isso que Ele faz, que está fazendo, que vai fazer. Mas talvez você está aqui hoje à noite questionando a direção da sua vida. Talvez você está vindo aqui na igreja, ouvindo na televisão, contemplando, será que essa é a direção certa? Essa é uma decisão certa que precisa tomar? Tomara que hoje você vai entender um pouco mais sobre o relacionamento que Deus quer por você, que Ele quer tirar você do mundo, do perigo, e colocar você dentro do aprisco que Ele tem preparado para você, que somente Ele que é a porta que abre e fecha, e você pode sentir paz e descanso. Tudo que o mundo procura, nós achamos em Cristo. Então hoje à noite, enquanto nós falamos sobre esses versículos um pouco, pense na sua vida, será que esses versículos, essas palavras que eu repeti, vêm realmente do coração? E se não, antes que nós trancamos as portas hoje à noite, fala com alguém, fala comigo, fala com outra pessoa aqui, para você entender, sem dúvida, como você também pode ter certeza que o Senhor Jesus é o meu pastor. O Pedro, no Novo Testamento, ele fala sobre isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, o Pedro falando sobre esse sacrifício de Cristo, sobre Jesus sendo o Cordeiro de Deus, se sacrificando, o Verbo se sacrificando na cruz, ele diz, carregando Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Com a mesma intensidade, com o mesmo conhecimento, reconhecimento que Davi tinha para falar as palavras, o Senhor é o meu pastor. Se você se converter, se você pedir perdão do seu pecado diante de Deus, não dos outros, diante de Deus, reconhecer o peso do seu próprio pecado, o destino que leva para você uma eternidade separado do amor de Deus no inferno, entendendo que a única solução é pedir perdão e misericórdia diante de Deus, porque Jesus morreu no seu lugar, Ele pagou o preço dos seus pecados diante de Deus, Ele derramou o seu sangue para você poder ter vida eterna. Se você quer tomar essa decisão, aceita Jesus como Salvador, se converter é somente mudar de direção. Se você faz isso com a sua vida, em direção a Deus, a Bíblia diz que Ele se torna o pastor da sua alma. E não tem nada nesse mundo que pode comparar com isso. Você pode sentir essa paz e alegria. Essa ideia de Jesus sendo o nosso pastor, que começou falando isso no livro de Gênesis, o Salmo 23,
e vai no Pedro, vai também no livro de Apocalipse. Vamos abrir agora Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, aqui tem uma cena de uma multidão de pessoas que estava aqui na terra, estava aqui em todas as áreas, todo tribo, toda terra, toda língua, todos os lugares. Isso ainda é nosso futuro. Acredito que isso seria o povo que vão subir logo depois da tribulação, aqui na terra, da terra, para estar juntamente, eternamente com Cristo. E Deus levou o apóstolo João para o futuro, para que ele possa ver isso. Ele estava olhando para essa multidão das pessoas. Ele estava vendo que era povo de todas as tribos, todas as terras, todas as línguas. Eu acredito que ele nos viu lá. Ele viu o Arthur, Maristela, o João, acho que Peque também. Ele viu, porque é esse momento que todos nós estamos lá no céu, honrando, louvando a Ele. Olha o que ele diz. Apocalipse, capítulo 7, vamos começar versículo 9. Depois disso, orei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa ideia que Davi fez tão famoso na sua música, no seu salmo, é a ideia eterna de Deus. Ele falou desde o começo: eu sou o pastor de Israel, eu quero ser o pastor. Foi no Novo Testamento, Jesus falou: eu sou o bom pastor de todas as ovelhas. Todas as minhas ovelhas ouvem, me conhecem, escutam a minha voz. Eu não deixo ninguém mexer com eles. Eles estão seguros, com paz, com esperança. Tudo que o mundo precisa, tudo que o mundo procura e achar em alguém, podemos achar apenas em Cristo. E até para a nova terra e o novo céu, Jesus vai ter esse papel de ser o nosso pastor. Então é algo realmente eterno, algo importante. E algo muitas vezes que nós, porque nós conhecemos tanto esse salmo, que nós passamos por cima. Como eu falei, que a maioria das vezes que é lido hoje é num velório, porque realmente dá conforto, dá consolo. Mas é mais que isso. Enquanto nós vivemos, nós temos que reconhecer o relacionamento que nós temos
com o nosso Deus. Vamos voltar agora para o Salmo. E vamos ler um pouco desse Salmo para entender melhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente, quando nós colocamos nossas vidas, abrimos nossas mãos, nós rendemos com Cristo, dizendo que eu não entendo mais o que é melhor para mim, eu quero me render. Abre as minhas mãos, dobre meus joelhos, com humildade, entrega a minha vida por Cristo. Ele vai assumir a nossa vida. Ele vai nos dar poder, sabedoria, entendimento, para fazer tudo o que a gente precisa, para cuidar bem a nossa vida. Ele está sempre do nosso lado. Com um bom pastor, Ele quer o melhor para nós. Ele vai estar do nosso lado. Ele vai andar juntamente conosco em todos os momentos. Não tem lugar onde nós podemos escapar à presença de Deus. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Nós temos essa promessa, mas uma vez nós temos que nos entregar para receber essas bênçãos de Deus. Vai ter coisas na nossa vida que nós gostaríamos ter, vai passar problemas, vai passar dificuldades. Isso não é uma promessa como os pregadores falsos hoje pregam sobre prosperidade, que tudo que você pode imaginar, os bens desse mundo, coisas materiais, Deus vai te dar. Não, isso nunca é prometido na Bíblia. Mas tudo que nós precisamos para viver uma vida que honra a Deus, Ele vai nos dar. Porque nosso alvo, nosso desejo principal na nossa vida deve ser para, em qualquer circunstância, não importa, na riqueza, na pobreza, na saúde, doente, não importa o que acontece aqui na terra, o papel que eu aceitei era para honrar e louvar a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu sei que o que acontece comigo, eu posso sempre usar para louvar e honrar e mostrar para o mundo que eu tenho fé. Não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho fé que Jesus ainda é o meu pastor. Nada me faltará. Não vai faltar nada, nenhuma bênção espiritual, nenhum momento da minha vida vai faltar fé dada por Deus para crer, para continuar vivendo por Ele. Nada. Nós temos que acreditar isso, como o pastor cuidava todas as necessidades das suas ovelhas. Como ele começa a explicar aqui, versículo 2. Ele, o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. Essa jeito que ele fala, ele me faz repousar, mostra que nós não sempre sabemos o melhor para a nossa vida. O irmão Lucas falou agora que nós estamos repousando, descansando, deixando os voluntários que estão aqui 3 vezes por semana ou mais, ensinando as crianças e muito mais coisas, louvor, pregações, ensinos, deixando descansar. Procura o campo verde na sua casa, descansa. Precisa descansar. É tão importante como trabalhar. Até Deus fez uma lei dos 10 mandamentos que tem que ter um dia só para descansar. Não pode trabalhar demais. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós vamos correr até nós não temos mais energia de fazer nada. E Deus sabe os momentos certos para descansar. Ele sabe o lugar melhor para descansar. Nós temos que colocar até isso dentro das mãos de Deus. Às vezes não vai ser coisas que nós queremos, achamos melhor, mas Deus sabe melhor. Ele nos leva para junto das águas tranquilas. Estudando de novo essa passagem, eles falam que as ovelhas têm medo de tudo. As ovelhas têm medo de tudo. Eles estão totalmente dependentes e têm medo de tudo. Eles não iam sobreviver sem a ajuda do pastor. Sozinhos eles não iam sobreviver. Zero chance para sobreviver sem o pastor. Eles têm medo de tudo. E uma das coisas é a água corrente. Se ele chega no rio que está correndo assim, eles não vão nem beber. Ele tem medo disso. Então o que o pastor teria que fazer? Ele tem que procurar águas tranquilas. E não pode ser águas paradas, porque águas paradas tem muita sujeira.
Tem muito bicho lá dentro, não é bom. Então ele não procura somente uma água parada, ele vai procurar águas tranquilas, águas puras, águas cristalinas, águas boas, para que vai dar os nutrientes para as ovelhas beber. E sabe que muitas vezes o pastor, ele procura um lugar e não acha um lugar tranquilo, mas tem um rio corrente. Então ele sabe o que ele faz? Ele pega as pedras, ele vai barrando, faz aquela barragem que chama, para que a água desce bem tranquilo. O bom pastor, ele vai ao redor da ovelha, ele já vê todas essas coisas ruins, essas coisas boas, ele vai antes, ele prepara o caminho. Se tem perigo na sua vida, quantas vezes você nem sabe que houve perigo? Quantas vezes Deus tem te protegido de uma coisa horrível que você nem sabia? Porque Deus já foi na sua frente, já parou as águas correntes e deixou você beber das águas tranquilas. Quantas vezes, andando no seu carro, você chega a um lugar e depois você viu que houve um grande acidente? Você nem percebia. Deus deixou você passar tranquilo, porque Ele é o seu pastor. Davi reconheceu isso. Demorou para Davi reconhecer isso. Davi passou por muita coisa na vida dele. Só lendo sobre a história dele, você vai ver que ele passou em muito problema, muita perseguição. Mas agora, com idade mais elevada, ele está lembrando os momentos. Está entendendo que realmente Deus fez tudo isso por ele. Deus acalmou as águas para ele poder beber. Ele diz, versículo 3, refrigere minha alma. Essa palavra refrigere seria melhor restaura. Restaura minha alma. A alma aqui, no hebraico, fala sobre a essência da pessoa. Quem ele é de verdade, o que Deus criou dentro do homem para ter uma conexão com Deus. A parte da nossa vida que é conectada eternamente com Deus, é nossa alma, onde o Espírito Santo habita em nós. E quando nós, em Adão, perdemos essa conexão, fomos separados de Deus por causa do pecado e afastados de Deus por causa do nosso pecado. Nós perdemos essa conexão com Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele se torna nosso pastor, Ele restaura essa conexão. Agora Ele refrigera, Ele restaura a nossa alma, que nós temos esse entendimento. O Espírito Santo habita em nós agora. Nós podemos entender as coisas de Deus melhor. Nós temos um foco, nós temos uma direção, nós temos algo divino dentro de nós, que a Bíblia diz que é a natureza divina de Cristo, que nos guia enquanto nós não estamos perto da Bíblia, não estamos perto de um pastor da igreja que pode nos mostrar certo ou errado. Nós temos algo sobrenatural dentro de nós, dentro da nossa alma, que vai nos manter no caminho certo. Temos isso, porque nosso pastor, ele restaura a alma das suas ovelhas. Ele guia, diz Davi, fala que guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, o que nós assumimos, além de todas as outras coisas, quem nós somos filhos de Deus. Nós assumimos a palavra cristã. Eu tenho o nome de Cristo. Eu tenho que carregar esse nome de Cristo, tenho que representar quem eu sou agora na minha nova vida. E para fazer isso, nós temos que andar nos caminhos certos. Eu não posso me afastar de Deus e fazer tanta coisa errada e representa quem eu sou diante de Deus. Ele quer ter um nome limpo. Ele quer que nós andamos na maneira correta. Então Ele nos leva. Ele nos leva nas veredas. E esses lugares não são sempre o lugar mais simples, mais fácil andar. Você sabe que na época de Davi, quando ele era pastor das ovelhas do pai dele, perto da cidade de Betel, onde ele nasceu. E o Betel era uma cidade pequena, bem na beira de um deserto grande. E quando chegou o inverno,
o calor, quando chegou o calor, a grama ia morrer, porque estava dentro do deserto. Do lado do deserto, a grama ia morrer. E não teve lugar, não teve aqueles pastos verdes para as ovelhas comer. Então o pastor, Davi, na época, quando ele era criança, o pastor, ele tinha que pegar as ovelhas, ele tinha que subir as montanhas, assim, para achar um lugar mais tranquilo, lugar mais verde para comer. E não era sempre um lugar fácil para chegar. E era mais perigoso, teve mais animais ferozes lá para matar e comer essas ovelhas. Foi muito mais difícil, muito mais perigoso. Essas são as veredas que Jesus também fala, quando ele diz que o caminho que leva à destruição é um caminho largo, um caminho grande, tem muita gente andando nesse caminho. Mas o caminho que leva para a vida eterna é um caminho estreito, é difícil, e tem poucas pessoas que têm coragem de andar nesse caminho até o fim. É isso que está falando, as veredas da justiça, os lugares certos. É muito fácil andar com o povão e faz coisas erradas, mas é muito mais difícil se separar da maioria e andar no caminho da justiça. Jesus falou que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É um caminho sempre menor, é um caminho que vai ter muito menos gente, mas o caminho que honra o nome de Deus, que faz você viver uma vida correta e vai chegar no seu destino, vai chegar onde você vai poder comer, descansar, ter paz eternamente. Por isso ele liga versículo 3 com o versículo 4, ainda andando nessa vereda difícil, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou vara e o teu cajado me consolam. Nesse caminho, que faz parte maior da nossa vida cristã, esses caminhos estreitos é nossa santificação. Nós aceitamos Cristo em qualquer lugar nesse mundo, qualquer caminho. Todos os caminhos errados onde nós andamos, onde o povo hoje está andando, você pode reconhecer Jesus, pode conhecer Ele como seu Salvador. Ele vai te salvar daquele jeito ruim que é. Não é para ser melhor, para melhorar a sua vida, para Jesus te aceitar. Jesus procura você dentro da sua miséria, dentro do seu pecado. Ele oferece salvação, e quando você recebe a salvação dele, ele transforma a sua vida, ele vai restaurar a sua alma, você se torna filho de Deus, ele pega você dentro do seu aprisco e ele começa a te guiar. E a vida inteira é andando nesse caminho estreito, deixando os outros, deixando o pecado, se separando do mal, para seguir o Cristo, porque ele não vai andar no caminho errado. Jesus não vai, o seu pastor nunca vai te guiar no lugar errado. Se você está andando no lugar errado, você está sozinho, você está perdido. Ou você é uma ovelha perdida, ou você é uma ovelha rebelde, porque Jesus não vai te guiar nos caminhos errados. E por isso Davi falou, eu estou andando nesse caminho difícil, até pela sombra da morte, a lugares de trevas, com o inimigo para todo lugar, me atacando, querendo me matar, mas eu não vou temer. Por quê? Porque eu sei que Jesus está aqui comigo, está do meu lado. Ele vai me proteger, Ele vai me cuidar, Ele está me levando para um lugar melhor, porque se eu fico onde eu estou, eu vou morrer espiritualmente. Não vou crescer, não vou ter esse relacionamento correto. Mas muitos crentes, eles preferem ficar lá embaixo, cuidando, dando conforto nesse lugar, não quero subir, não quero se esforçar para viver uma vida correta em todos os aspectos, porque é contra a maioria desse mundo, às vezes contra pessoas da nossa própria família. Mas quando nós assumimos o papel de ovelha, eu não tenho opção se eu quero estar com Cristo. Eu posso ir em qualquer direção,
mas eu não tenho opção. Se eu quero manter a minha vida com Deus, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir todos os dias, em todos os momentos. Mas não vou ter medo, porque eu sei que Jesus estará comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor, na época, até hoje, existem pastores de ovelhas. Eles têm duas ferramentas principais, basicamente só tem isso. Um cajado e um bordão, ou mais fácil, tem uma vara. E a vara foi usada, era mais pesada, e foi usada para ajudar a andar, mas foi usada principalmente para proteger, para bater o inimigo. Um bicho, um animal chega perto, ele ia proteger. Davi fez isso muito quando ele era jovem. Quando ele era uma criança ainda, cuidando as ovelhas dos pais, ele matava animais ferozes. E ele deu toda a honra e glória para Deus. Então, o pastor de ovelhas, ele tem essa ferramenta para proteger, que faz parte da nossa vida. Deus vai te proteger. Deus vai lutar contra os inimigos de vocês. A maioria das vezes as ovelhas nem sabem também disso. Enquanto as ovelhas estão descansando, talvez dormindo à noite, o pastor fica acordado, ele vai escutando, vai orando ao redor, especialmente nos lugares perigosos. Ele vai ouvindo o barulho e ele vai saindo. Ele vai saindo para lutar contra os inimigos que querem atacar e destruir as ovelhas. Quantas vezes Deus faz isso na sua vida que você nem sabe? Nós falamos muito aqui sobre a guerra sobrenatural. O apóstolo Paulo fala isso muito. Nós entendemos que existe isso ao nosso redor. Entre a família sobrenatural de Deus e o reino de Satanás, tentando de nos destruir. E uma coisa interessante sobre isso, que o alvo do reino de Cristo, reino de Deus, e o alvo do reino de Satanás é a mesma coisa. É você. Você é alvo dos dois. Jesus querendo te amar, te proteger, te dar paz e dar uma vida eterna no paraíso junto com Ele, e Satanás querendo te matar e destruir. Mas você é o alvo dos dois. E ao nosso redor, 24 horas por dia, é uma guerra. Especialmente uma vez que você entrega a sua vida por Cristo. Você se torna uma ovelha e eles estão ali para atacar. E sem saber, o seu pastor, dia e noite, está ao seu redor, lutando essas batalhas. Isso é algo que nós vamos entender somente na eternidade. Mas a realidade é isso. Não é uma coisa que nós inventamos, é uma coisa bíblica, é uma coisa real que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente não tem que ter medo, porque nós sabemos que até na sombra da morte, Ele está conosco. Ele tem essa vara, Ele tem esse bordão para nos proteger. Tem também o cajado. O cajado é uma ferramenta para disciplinar quando necessário a ovelha, quando está fora da linha, mas é mais para conduzir. E todo mundo sabe que essa vara, essa cajado parece uma bengala, é mais ou menos 2 metros, e num ponto tem um gancho, e com esse gancho o que faz? Ele vai lá, ele pode ajudar a ovelha levantar e ir no lugar certo. E quando uma ovelha não está prestando atenção, talvez está comendo no lugar, ele está com a cabeça baixa, é muito difícil mexer com ovelha, porque, isso que eu também li essa semana, o músculo mais forte deles estão nos ombros. Ombros, está vendo? Errei só um pouquinho. Nos ombros, os músculos mais fortes. E quando a cabeça está por baixo, o músculo está ligado, está não deixando mexer. Mas se você levanta a cabeça, só levantando a cabeça, ele é muito mais fácil mover. Esse cajado, ele estava aquele gancho, aquele curva perfeitamente para o pastor, que não tinha força para mexer com a ovelha com a cabeça baixa, é só colocar no pescoço
e ele levantando a cabeça, focando no pastor, é muito mais fácil guiar. Muitas vezes nós, um exemplo, se nós tiramos nossos olhos, se nós ficamos focados em outras coisas, nós temos cabeça baixa, talvez por causa do pecado, fraqueza, algo que nós fizemos mal, achamos que não tem mais como seguir, eu estou indo nessa direção com cabeça baixa. O nosso pastor, ele vem, o que ele faz? Ele só levanta a sua cabeça, levanta a cabeça, olhe para ele. Quando Pedro estava andando nas águas, coisa ridícula que estava fazendo, andando em cima das águas, enquanto ele estava com os olhos fixos em Cristo, ele estava bem, mas quando ele tirou os olhos, ele começou a baixar. Como ovelha, é tão fácil, é tão simples a nossa vida. E uma das coisas que nós sempre temos que fazer, e fica com a cabeça erguida, levantado, sempre prestando atenção do pastor. Quando o pastor sai, vamos seguir. Quando ele para, vamos parar. Quando ele diz come, vamos comer. Quando ele diz deita, vamos deitar. E todas essas regrinhas, essas maneiras, é para nosso bem, para nosso bem-estar. E nós sempre somente temos que seguir a Ele. Quando tem problema na nossa vida, Salmo 121, não vai ter tempo hoje para ler, mas Salmo 121 diz que levanta a sua cabeça para ver de onde vem a sua ajuda, o seu socorro. Então vamos andar sempre com cabeças olhando para Cristo. Rapidamente, ele diz, versículo 5, agora ele não muda, ele continua, porque parte do que o pastor faz é para proteger as ovelhas, até na presença dos inimigos, eles vão comer bem. Se ele pode apresentar bem as ovelhas em frente dos inimigos, ele já tem a sua vingança. Essa semana eu estava ouvindo uma reportagem sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Muitos lá não gostaram dele, não gostam dele, até foi atirado ontem, quase mataram ele. Mas tem tanta coisa mal falada sobre ele. E ele está querendo ser o presidente de novo. E uma coisa que os inimigos dele estão muito preocupados, porque parece que ele vai ganhar agora, e de tanta coisa que fala mal dele, uma preocupação grande para ele se tornar presidente de novo, é para ele ter vingança. De todos os outros políticos que só falaram mal para ele, eles têm medo que ele, voltando a ser presidente, ele vai acabar com todos que falaram mal. E um repórter falou para ele, algumas semanas atrás, e falou, mas se você ganhar, você vai ter vingança. Ele falou, não, a minha vingança será o meu sucesso. Se eu sou sucesso, isso é vingança. Não tem nada pior que o inimigo quer ver em você do que você cair, do que você ser destruído, de você não ter nada, nem alegria, nem família, nem obra, nem trabalho, nem uma vida cristã. Eles querem ver você embaixo. E a melhor coisa que Deus faz para você diante dos seus inimigos é para eles ver o seu sucesso. Que você come bem, você está feliz, você está bem na família, você honra a Deus até nas circunstâncias difíceis, você ama 100% a Deus. É isso que o seu pastor faz por você. Davi falou, unges a minha cabeça com óleo. Quando Davi era jovem, não tinha nada, era um pobre pastor de ovelhas do seu pai, desconhecido. Até o pai, quando Samuel veio para ver o futuro rei de Israel, ele chamou os irmãos e deixou Davi lá longe, cuidando das ovelhas, que ele não prestava, não era importante. E agora Davi está lembrando, olha, foi fisicamente que naquele momento que Samuel, profeta de Deus, ungiu a cabeça dele com óleo, mostrando que ele está sendo preparado para uma grande obra por Deus. E ele falou que ele fez isso para mim quando eu não era ninguém.
O óleo, sendo ungido no Antigo Testamento, era um símbolo do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas hoje em dia. E todos nós que aceitamos Cristo como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Nós temos essa unção de Deus. Não é algo que nós procuramos depois, não é algo que nós compramos e jogamos na nossa cabeça. É algo que o Espírito Santo faz quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Nós somos sendo preparados para um ministério aqui na terra, para mostrar Jesus para esse mundo em qualquer maneira, qualquer oportunidade que nós temos. O Davi está lembrando disso. Ele falou: olha, ungiu minha cabeça com óleo, o meu cálice, a minha vida, as bênçãos de Deus transborda. Eu só quero que nós focamos, cantamos uma música hoje falando assim, dando graças, eu dou graças a Deus. Está dando graças por quê? Você está lembrando, está reconhecendo diante de Deus tudo que Deus tem feito na sua vida? Muitas vezes, só quando chega uma idade mais avançada, que nós lembramos em todos os momentos. Mas vamos pôr em prática essa vida de gratidão, de entender que Deus realmente tem nos dado tantas coisas. Porque Ele é um pastor e nós somos apenas as suas ovelhas. Mas Ele nos ama tanto. Ele faria qualquer coisa para o nosso bem. E o nosso bem é sempre para seguir a Ele. Nunca podemos pensar que talvez tenha um caminho melhor. Esse caminho é um pouco difícil, tem que ir na igreja, tem que ir na Bíblia, tem que ter uma pessoa boa. Tem tanta coisa que o mundo não concorda que eu faço. Tem que manter sempre no caminho de Cristo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não tenho tempo hoje à noite, mas ele reconheceu que Deus é bom. A bondade de Deus. A palavra seguirão seria mais de perseguir. A bondade e misericórdia de Deus estão perseguindo todos os dias as nossas vidas, querendo abrir um caminho perfeito para nós. Ele reconheceu isso. Essa palavra misericórdia é uma palavra muito profundo na língua hebraica. É a palavra chesed, ou kesed. E é tão profundo que muitas vezes é traduzido em várias maneiras, em português e até em inglês. Porque não tem uma nem duas palavras que pode ser traduzido para significar o que é a profundeza dessa palavra. É muito popular no Israel essa palavra. É especial essa palavra. Porque tem a ver com o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Tem algumas tradições que chamam isso o amor leal de Deus. E esse amor de Deus, Ele mesmo vai cumprir todas as suas promessas. Essa palavra chesed vai junto com uma aliança. Quando Deus faz uma aliança, quando Ele fez com Abraão, quando Ele fez com Jacó, Ele fez novamente com Davi, chamado aliança davídica. Quando Ele faz aliança, pode ter certeza que Ele vai cumprir a sua parte. Pode ser que nós vamos errar, mas Ele não vai errar. E essa palavra chesed no hebraico é a palavra que está sempre ligada com a aliança. Se Deus faz a aliança, Ele vai te amar lealmente. Ele não vai nunca parar. Nós fizemos a aliança no sangue de Cristo quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Ele está uma aliança conosco. Ele vai cumprir a sua palavra. A bondade e esse amor leal de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida, porque Deus é fiel. Não tenho palavra, nem em português, nem em inglês, para descrever como é importante essa promessa que Davi reconheceu. Que esse amor de Deus é tão perfeito, tão leal, que não tem nada que Ele não vai cumprir. Nós temos que cumprir a nossa parte. Nessa aliança, nós somos a parte fraca. Mas Deus não. Deus não. Ele termina aqui. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
A maioria dos teólogos acreditam que Davi escreveu esse salmo quando ele tinha uma idade avançada. O seu filho rebelde, Absalão, ele fez aquela rebeldia, ele tentou assumir o reino de Davi. Ele foi lá no palácio, ao invés de Davi, ele ainda amava esse filho, e aí, ao invés de ele lutar, e talvez o exército de Davi, que era muito superior, matar o seu filho, ele se afastou, ele fugiu, ele saiu, ele deixou Absalão ter conta do palácio dele, ele foi embora. E muitos acham que foi nesse momento que Davi sentou e escreveu esse músico. Então Davi, ele não sabia o seu futuro, ele não sabia se ele ia voltar um dia para habitar o seu palácio, porque ele não sabia se ele ia, se Absalão ia deixar. Nós sabemos pela Bíblia que finalmente ele mandou o seu exército lá, e eles mataram o seu filho, infelizmente, e tomava conta de novo, e Davi voltou. Mas quando ele escreveu isso, ele não sabia. Mas uma coisa que ele sabia, por causa do amor leal, fidelidade e misericórdia de Deus, que ele habitaria para sempre na casa do Senhor. E isso era sem dúvida. Ele não tinha certeza se ele ia voltar para o palácio, mas ele tinha certeza que ele ia habitar eternamente com Deus. Tomara que você, todos aqui hoje, tenham essa mesma certeza. Enquanto a equipe de louvor vem para nós ter um apelo, João capítulo 10, aquele grande capítulo sobre Jesus declarando-se como o bom pastor. E essa semana a sua tarefa em casa seria meditar junto com o Salmo 23 com João capítulo 10 e ver a comparação. Mas em João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus falando, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você quer ter certeza hoje que você é uma ovelha de Cristo? Aonde você está andando? Quem você está seguindo? Qual voz você está escutando? Se é as vozes do mundo, vozes das pessoas que te convencem a fazer certas coisas que você sabe que não está certo, você não está seguindo a voz de Cristo, talvez nem conhece, porque ele diz que as minhas ovelhas eu conheço, e eles ou elas conhecem a minha voz e me seguem. E olha aqui, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque ele é um bom pastor. Não precisamos temer até a morte física, não tem que temer nada. Deus quer que nós andamos com cabeças erguidas, percebendo todas as coisas ao nosso redor, vivendo uma vida de sucesso, ter todas as bênçãos que Ele oferece, e através desse mundo que podemos ter para honrar e viver uma vida correta. A vida cristã não é nada de se esconder, ter vergonha, pedir desculpa por tudo que você faz ou acredita. É a maneira de viver com poder sobrenatural. É a única maneira neste mundo que a pessoa pode viver, seguir, que vai ter consequências eternas, que vai ter essa promessa de vida eterna, única. E nós somos chamados para não apenas viver essa vida, mas convidar os outros
para partir, para entender, para fazer parte do aprisco de Deus. Não é apenas regozijar, nós temos responsabilidade também. Então hoje à noite, não sei o seu coração, a mensagem muito simples, a ideia é só para pensar quem nós somos, o que nós temos, e ter essa gratidão, e aproveita quem você é em Cristo. Levanta a sua cabeça, procura de onde o Jesus está te levando, e quando Ele sai, vai junto com Ele. Honra o nome que você tem. Vamos ficar em pé e vamos cantar.